situação, tipo assim, o recomendado são as porcas parirem juntas, desmamarem juntas, enfim. Só que pode ser que uma porca atípica pariu no momento em que não tem nenhum outro parto previsto, e ela pariu muitos leitões e gera uma competição. Seria o caso de fazer algum tipo de banco de leite para poder garantir que todos mamem a mesma quantidade? Sim, seria o ideal. Às vezes a gente faz até, assim, quando a gente pensa em suinocultura, a gente, igual na bovinocultura de leite, isso é muito mais fácil de a gente fazer, mas a gente também consegue fazer esse banco de leite na suinocultura. Não é uma coisa tão rara da gente, não é uma coisa que a gente vê muito igual na bovinocultura, mas a gente pode sim estar fazendo esse banco de leite. Então, por isso que a importância, Manuela, da gente formar esses lotes para que se ocorra uma matriz, ela ocorra aí esse número muito grande de animais, a gente consegue fazer essa redistribuição. Eu já vi uma granja também que eles utilizaram leite em pó também, porque eles não conseguiam fazer esse manejo. Oi, O Guilherme aqui está perguntando no chat. Ah, abre o microfone, pode falar, Guilherme. acho que fica mais rápido. Então, eu mandei a pergunta aqui sobre exatamente isso, se não existe a possibilidade de utilizar um sucedâneo. Sim, tem algumas granjas que já utilizam o sucedâneo para suíno, sim. Então a gente tem que ver tudo, colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena. Outro manejo também que a gente pode utilizar, às vezes formei um lote de 30 matrizes. Elas pariram, mas tem uma matriz que ela pariu um número muito grande de leitões, mas eu não consigo fazer essa redistribuição. Aí está ocorrendo o desmame de um lote de uma sala ao lado e tem uma matriz que ela já é o último parto dela, ela vai ser descartada. O que a gente pode estar fazendo? Pegar essa matriz, fazer ela de mãe de leite, mas a gente tem que observar se ela está tendo uma boa produção de leite. Então, eu não posso pegar ela, já está no último parto, vou levar ela para lá e fazer mãe de leite. Então, se eu observo que tem uma matriz que ela está sendo desmamada, é o último parto dela, eu posso estar pegando esses leitões e levando para ela. Mas a gente tem que sempre deixar claro, ele tem que ingerir o colostro até às 6 horas pós-parto, primeiramente, para depois eu fazer esse manejo. Entendido? Entenderam, pessoal? Sim, sim. Então, aqui é um gráfico para demonstrar como que a concentração de anticorpos vai reduzindo no aumento das horas pós o parto. Então, a gente vê que até às 6 horas pós-parto, a concentração de imunoglobulina, tanto G, M e A, ela é bem elevada. Então, a partir das 6 horas pós-parto, a gente verifica aí essa queda desses anticorpos. Então, como eu mencionei, a gente tem aí como fazer esse manejo, quando é uma leitegada muito grande, colocar uma certa quantidade, ingerir o colostro, outra a gente coloca no escamoteador, é importante a gente atentar na qualidade desse escamoteador, porque é um leitão que acabou de nascer, então a gente sabe que ele sofre muito com frio, então lá tem que estar um ambiente totalmente seco, é um ambiente que tem que estar aquecido e tem que ter uma boa luminosidade. Então, antes de iniciar o parto, eu tenho que ir lá verificar se está totalmente seco. Algumas granjas utilizam a serragem, né, que é a maravalha. Se essa maravalha ela não apresenta muito pó, se ela não está úmida, verifique, e distribui ela de forma uniforme. Algumas granjas já adotam aí aquele piso térmico. Então, verificar se aquele piso térmico está em pleno funcionamento, está funcionando perfeitamente, se ele está aquecendo, se ele não está tendo um aquecimento muito elevado, que isso também
pode prejudicar o leitão. Se está tendo uma distribuição uniforme em todos os pontos do escamoteador, porque quando eu utilizo lá a Maravalha com a lâmpada, às vezes o posicionamento da lâmpada pode não estar distribuindo o calor de forma uniforme dentro do escamoteador e eles ficarem aí aglomerados onde está essa maior fonte de calor. Um ambiente inadequado dentro do escamoteador pode se tornar um local, principalmente se estiver muito úmido, um local aí de micção e de defecação. Então, se lá a Maravalha está úmida, ou às vezes o tapete térmico não está funcionando, lá pode ser um local que eles escolham para fazer aí a micção e a defecção. Onde que é um lugar para eles buscarem calor ou um local de um refúgio deles, vai se tornar um ambiente aí propício a eles pegar uma infecção. Então, a gente tem que realizar o treinamento desses leitões. E como que é feito esse treinamento? É muito simples. Esse treinamento ele deve ser realizado 2 dias após o nascimento. Então, eu deixo eles mamarem. Após todos eles mamarem, eu pego todos esses leitões, levo eles para o escamoteador, deixo eles dentro do escamoteador por 40 minutos. Deu os 40 minutos, eu abro a portinha do escamoteador, deixo eles saírem e eles ingerirem o leite. Quando todos ingerirem o leite, eu retorno eles lá para o escamoteador e deixo por mais 40 minutos. Então, eu vou fazer nesse intervalo de 40 minutos. Esse manejo deve ser realizado somente 2 dias, que aí eles sabem que depois que eles mamarem, eles vão aí para o escamoteador. O escamoteador também, além de ter a fonte de calor, ele é um refúgio para os leitões. Então, quando algumas gaiolas têm umas barras de ferro que quando a matriz ela vai levantar, ela faz um barulho. Então, aí todos eles saem e vai para o escamoteador. Esse treinamento também auxilia na redução da morte por esmagamento. Eu já acompanhei um experimento numa granja lá no Ceará. Lá eles estavam tendo um índice altíssimo de mortalidade por esmagamento. Isso tudo foi falta de treinamento dos leitões para que, após eles ingerirem o leite, eles irem para o escamoteador. Um outro ponto muito importante desse treinamento, para que eles vão para o escamoteador, a gente nunca deve pegar eles com a mão e levar eles para o escamoteador. Você deve pegar uma vassoura ou algum utensílio, a gente pode pegar um pedaço de um cabo de vassoura, colocar um litro na ponta e colocar algumas pedrinhas e sacudirem para que eles vão lá para dentro do escamoteador. Por que não pegar eles com a mão e colocar lá dentro? Porque você não tem somente uma matriz para cuidar, você tem várias. E eles podem acostumar. Aí eu só vou se me pegarem e me colocarem lá. E com isso, eu reduzo aí a mortalidade por esmagamento. Perfeito, gente? Ok, perfeito. Então, aqui nós temos 2 situações de um escamoteador. Essa primeira imagem, a fonte de calor que eles utilizaram foi uma lâmpada. Ela está posicionada somente de um lado do escamoteador, e a gente vê que todos eles ficam aglomerados, porque a fonte de calor não foi distribuída de forma adequada em todos os pontos do escamoteador. Já nessa figura aqui do meio, a gente tem aí um escamoteador muito pequeno. Então, hoje a gente sabe que nós temos matrizes aí de alto potencial, alta prolificidade. Então, a gente verifica que tanto da gaiola de um lado quanto de outro, tem leitões do lado de fora. Então, quando a fonte de calor do escamoteador não está sendo suficiente, esses leitões eles vão ter que buscar uma fonte de calor. Então, às vezes, eles vão ficar próximo da matriz, e no momento que ela for levantar ou deitar, isso pode ocorrer aí um esmagamento. Já essas 2 outras figuras aqui, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver, uma é uma fonte de calor
uma campânula elétrica, e esse é a figura de baixo aí é o piso térmico. A granja onde eu realizei meu experimento de mestrado, todas as salas de maternidades, eles utilizam esse piso térmico. Então, retirou um lote, eles vão lá, faz a manutenção desse piso para garantir que o próximo lote que essa sala vai receber, esses leitões têm essa fonte de calor. Eu não consegui uma imagem com uma nitidez melhor, eu peço até desculpa, mas aqui dá para a gente verificar 3 situações que todos nós técnicos e também os funcionários têm que saber identificar. Então, nessa primeira imagem, a gente verifica que eles estão todos amontoados no canto. Então, ou seja, o calor a temperatura dentro do escamoteador está baixa, eles estão com frio, então eles estão todos ali amontoados para ocorrer a troca de calor. Já essa figura do meio, eles estão numa temperatura de conforto, então a gente vê que tem leitões distribuídos aí de forma uniforme. Já essa outra figura, a gente verifica aí que eles estão muito espalhados, então a temperatura está muito alta dentro do escamoteador. Então a gente sempre tem que buscar aí esse comportamento da figura aí, da figura B. Um outro manejo também extremamente importante é o corte da cauda. É um manejo aí que, pelo menos aqui, não sei aí na UENF, mas aqui na UFMT é um manejo que vem causando muito debate por conta da questão do bem-estar animal. Algumas meninas não aceitam essa prática, mas é uma prática extremamente importante. O corte da cauda ele vai prevenir o canibalismo nas próximas fases, que é a fase de creche, crescimento e terminação. Então, a gente faz aí o corte do terço final da cauda. Esse manejo ele tem que ser realizado no primeiro dia de vida do leitão, então é um manejo realizado aí até 24 horas pós-parto. Ele pode ser realizado tanto com um alicate quanto com cauterizador, só que se for para você optar entre o alicate e o cauterizador, você deve optar pelo cauterizador, porque o cauterizador ele já corta e faz a cauterização e ele auxilia aí na cicatrização mais rápido do que o alicate, que você corta e não faz a cauterização. Então, o corte da cauda, ele pode ser uma porta de entradas de bactérias, e algumas bactérias podem ocasionar alguns abscessos na coluna vertebral, ocasionar também artrites e sepsias. Então, a gente não pode cortar a cauda muito próximo da parte traseira do animal, porque quanto maior for essa espessura do corte, que a gente sabe que nas pontas é mais fino, então quanto maior for esse corte, maior vai ter uma demora para cicatrização, e se eu for realizar aí com alicate e eu não fizer um manejo muito eficiente, eu posso estar colocando aí o animal aí a uma possível contaminação. Então, é extremamente importante o corte da cauda para evitar esse canibalismo. A gente sabe que hoje, principalmente na creche, a gente sabe que está tendo uma superlotação na creche devido a esse aumento da demanda de carne suína. Então, às vezes, o suinocultor, ele coloca um animal a mais dentro da baia, e isso gera um estresse no animal e começa a ter esses comportamentos, principalmente o canibalismo. Então, uma vez que ele mordeu, saiu sangue, ali ele vai mordendo e você pode chegar a ter até a perda dessa cauda. Então, aqui nós temos aí o cauterizador e o alicate. Então, a gente também tem que ver, quando for iniciar o corte da cauda com o cauterizador, você tem que verificar se ele já está totalmente aquecido, porque senão você pode cortar e não cauterizar. Então, a gente tem que verificar se está na temperatura certa
e se ele está em pleno funcionamento. E quando eu não tenho condições de ter um cauterizador, eu vou cortar com a cauda com um alicate, eu tenho que verificar também se esse alicate ele está com corte bom de corte, que se ele não tiver, você pode lesionar essa cauda desse animal. Então, aqui a gente também tem um cauterizador mais simples, essa figura do meio. Então, essa última figura aqui é o tamanho ideal que ele deve ficar. Então, se eu também corto um pedaço muito pequeno, vai ficar uma cauda grande e pode estimular aí, quando o leitão começa a movimentar a cauda, pode atrair o leitão e ele começar também a morder essa cauda. Então, esse é o tamanho ideal. Aqui nessa primeira figura eu achei essa figura na internet, eu achei extremamente interessante. É um alicate, só que ele não cauteriza, ele apenas corta a cauda. Então, isso daqui é um início de canibalismo. Então, isso aqui é o primeiro sinal de que já está iniciando o canibalismo no seu lote. Uma vez lá no Instituto Federal em Rio Pomba, teve um surto de canibalismo no lote na creche, nós tivemos que retirar todos esses animais da creche e colocar eles em um piquete para reduzir o estresse deles. Aí, quando a gente observou que eles reduziu esse comportamento do canibalismo, a gente pegou eles e retornou eles para a sala de creche. Guilherme, Oi. em relação ao corte de caudas, quando eu fiz o meu curso técnico, o professor mencionou que quando você retira esse último terço da cauda, ele contém uma sensibilidade muito menor comparado aos dois primeiros terços. Então, se você tira essa parte que não tem sensibilidade, onde um leitão possivelmente vai morder no outro e o outro não vai sentir, não vai ligar tanto. Então, você tirando essa parte sensível, deixando a parte que é sensível a partir do momento que o outro vai morder, o outro vai sentir, não vai deixar. Você também acha que o último terço também contém uma sensibilidade bem menor comparada aos dois primeiros terços? Sim, que quando ele morde a primeira vez, muitos nem sentem. Aí ele mordeu a primeira vez, igual tá nessa figura aí. Ele não sente aí dessa presença desse sangue, aí não só começa vários outros morderem, porque não é uma parte realmente não é muito sensível. E como eu mencionei nessa parte, assim, da superlotação lá na creche, que foi uma das partes do meu trabalho de mestrado, esse é um comportamento quando tem também a disputa no comedouro. Então, quando não tem acesso lá no comedouro, eles começam a brigar e começam a morder a cauda, e eles começam principalmente na ponta do rabo, que é uma parte que não é muito sensível. Aí ali tem essa presença do sangue, aí ali eles vão aumentando. Alguns casos chega até a ter a amputação totalmente da cauda. Só que é aquilo que eu falei também, o Manuela, a gente não pode cortar muito próximo no terço final por conta da cicatrização desse corte. Tá ótimo, obrigada. Outro manejo extremamente importante, que também tem gerado uma discussão enorme aqui na UFMT, aqui dar uma aula prática na maternidade está sendo muito difícil por conta das meninas que não aceitam esse tipo de manejo, que é o corte ou o desgaste dos dentes. A gente sabe que os leitões, eles nascem com 8 dentes, sendo 4 caninos e 4 incisivos. Esses 8 dentes, eles são pontiagudos, e por eles serem pontiagudos, eles podem ocasionar uma lesão no aparelho mamário, e quando numa disputa por teto, também pode ocasionar uma lesão nesses leitões, e também pode aí, possivelmente, ter um canibalismo. Então, é extremamente importante que uma vez que ele causa uma lesão no aparelho mamário dessa matriz, o que vai ocasionar? Pode ocasionar uma inflamação, esse machucado,
isso gera um desconforto para a matriz. Então, na hora que eles forem mamar, essa matriz sente aquela dor, ela levanta, não deixa esses leitões mamarem, e com isso eles vão tendo queda no seu desempenho. Então, como eu posso fazer esse corte ou desgaste? Tanto com alicate ou desbastador de dentes. O alicate ele não é muito recomendado. Por que que não é muito recomendado? Porque ele, no momento que você for realizar o corte, ele pode trincar o dente e isso ocasionar uma lesão na gengiva desse animal e isso prejudicar o animal a ingerir tanto o leite quanto também fazer a ingestão de água. Então, o alicate, ele é indicado quando a gente não tem mesmo condições de comprar o desbastador e quem for realizar ser uma pessoa que tem uma habilidade muito grande. Igual eu não tenho muita habilidade com alicate, então, igual aqui na fazenda da UFMT, a gente usa o alicate porque a gente não tem o desbastador. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tanto para não deixar trincar o dente e para que não corte também a gengiva ou o lábio desse animal. Não deve ser realizado antes da primeira mamada. Por que que não deve ser realizado antes da primeira mamada? Porque gera um desconforto para o animal e esse desconforto pode prejudicar na ingestão do colostro. Então, é um manejo que a gente realiza ele 24 horas pós-parto. Então, aqui é uma figura para ilustrar aqui os dentes já desbastados. Então, esse daqui é o desbastador de dentes. Acredito que aí na UENF vocês devem ter esse desbastador. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Oi? Infelizmente não temos. É a realidade das universidades do Brasil, né? Mas quem também vai manusear o desgaste do dente com esse desbastador, também tem que tomar muito cuidado com a velocidade que você vai utilizar. Sempre quando você vai fazer o desbaste, você tem que verificar se essa lixa ela tá boa ainda para o uso. Se esse encaixe, vocês estão vendo aqui nessa tem um encaixezinho que tem um buraquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer a seta do meu mouse. Parecer que consegui. Esse buraquinho aqui que você coloca o dente do animal para ocorrer o desbaste. Então, é extremamente eficiente, mas a pessoa que for realizar esse manejo, ela tem que ter uma habilidade. Lá na granja onde eu fiz meu experimento de mestrado, eles fizeram uma adaptação muito massa nesse desbastador. Eles adaptaram um pedal de máquina de costura, que aí eles conseguiam controlar a velocidade dessa lixa por meio desse pedal. Foi uma adaptação extremamente interessante e muito eficiente. Então, aqui é o manejo correto que a gente deve utilizar. Você vê que encaixou perfeitamente. O leitão está com a boca bem aberta, então não corre o risco, não corre nenhum risco de pegar na gengiva de cima e ocasionar alguma lesão. Então, esse daqui é como que fica o dente depois que a gente faz o desbaste utilizando o desbastador. Então, aqui eu coloco sempre essa figura aqui para a gente mostrar o que não deve ser feito. Primeiramente, o funcionário está sem luva. A gente não deve fazer nenhum tipo de manejo com os leitões recém-nascidos sem luva. E a gente verifica aqui a péssima qualidade desse alicate. A gente vê que o alicate está enferrujado e aqui ele está pegando praticamente quase todo o dente do animal. A gente não precisa de cortar todo o dente, apenas retirar essa parte pontiaguda. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com a qualidade do material que a gente vai utilizar. Outro manejo também utilizado aí 24 horas pós-parto é a aplicação de ferro. A gente sabe que o leite materno,
o leite da fêmea suína, ela não consegue atender as exigências de ferro, apenas de 10 a 20%. Então, as baixas reservas corporais desse mineral no organismo também do suíno, e animais confinados são extremamente suscetíveis aí ao aparecimento da anemia ferropriva. Então, por isso, é importante a gente fazer a aplicação do ferrodextrano aí 24 horas pós-parto. Algumas granjas utilizam 2 aplicações, só que eu tenho um pé bem atrás com essas 2 aplicações, porque hoje a gente sabe que as granjas estão cada vez aumentando o número de partos, então, às vezes eu posso fazer uma aplicação de 1 ml, e depois, 10 dias depois, aplicar outra 1 ml. Às vezes eu posso esquecer e não atender aí as 2 ml que os animais deveriam receber, que eles têm que receber 200 miligramas de ferrodextrano. Então, às vezes, esse manejo de aplicação de 2 vezes pode ser um manejo ineficiente, porque às vezes o número grande de partos, o número grande de leitões que eu tenho que fazer esse manejo, eu posso acabar esquecendo de alguma leitegada e descer lá para a creche com anemia, igual no meu experimento de mestrado. Eu recebi um lote que tinha alguns animais que desceram com anemia e eu acabei perdendo esses animais. Aí começamos a verificar lá, estava tendo falha na aplicação do ferro. Então, baixo desempenho, dificuldade respiratória, diarreia neonatal e pneumonia é ocasionado aí pela deficiência de ferro. Então, a mortalidade pode chegar até 60% dos leitões afetados pela anemia. Então, a gente tem que aplicar 2 ml de ferrodextrano, que é o que eu indico fazer apenas uma aplicação que você vai garantir, e ela pode ser feita até o 2º dia. Não, pode ser realizado de 2 dias, o reforço aí no 10º dia de vida do leitão. Mas eu não indico essa aplicação de 2 dias, eu indico apenas essa de 2 ml, para garantir que você aplicou o ferro em todos os animais daquela leitegada. Então, ele é utilizado aí na tábua do pescoço. Então, eu coloquei aqui 2 formas de aplicar. A gente tem a seringa descartável e também a gente tem essa pistola. A gente tem que tomar muito cuidado com esse revolvinho aqui, porque a gente faz a regulação das 2 ml aqui. Então, às vezes, no momento que eu estou aplicando, às vezes eu vou aplicar numa sala inteira no mesmo dia, eu regulei ele ali uma vez e não me atentei mais. Então, às vezes, eu já posso estar lá na 10ª matriz, eu vou verificar, ele desregulou e está aplicando apenas 1 ml. Então, toda vez que a gente utilizar esse revolvinho aqui, a gente tem que verificar se não houve a desregulação da quantidade de ferro que eu tenho que aplicar. Outro cuidado que a gente tem que tomar também é com o posicionamento da agulha. Então, sempre nessa posição aqui, dessa figura, que se eu posicionar de uma forma errada, por exemplo, colocar a agulha em pé, dessa forma, eu posso afetar a medula espinhal e eu perder esse animal. Isso daí eu vivi na prática, quando eu fui aplicar ferro a primeira vez, eu não me atentei a isso, acabei posicionando a agulha de uma forma incorreta, acabou afetando a medula espinhal do leitão, e a gente teve que sacrificar ele. Um outro cuidado que a gente tem que ter é com a questão da agulha. O ideal seria uma agulha por animal, só que a gente sabe que isso para o produtor se torna inviável. Então, a gente deve trocar sempre a agulha quando a gente for trocar de leitegada. Então, eu terminei a leitegada da matriz 130, vou passar para a matriz 140, eu tenho que descartar aquela agulha. E, às vezes, no momento que eu vou fazer a aplicação do ferro também, se o leitão mexeu e entortou aquela agulha, eu também tenho que descartar essa agulha, que ela pode ocasionar alguma lesão no leitão.
Outra questão também que eu tenho que verificar, na hora que eu for retirar a agulha, eu tenho que verificar se não escorreu o ferro. Então, quando você vai retirar a agulha, o ideal é que você retire e deixe por um tempo o seu dedo ali tampando para garantir que não teve nenhuma perda do ferro dextrano. Então, nós temos aí outro manejo também. Esse é um manejo que a gente realizado até o 10º dia de vida do leitão, que é a castração. Então, por que a gente realiza a castração? Para evitar a venda de carne de animais inteiros. Então, no Brasil, não é permitido aí o abate de animais inteiros. Então, a gente também castra para evitar o odor e o sabor desagradável na carne provocado pelo 5-alfa-andosterona e também pelo escatol. Hoje a gente tem tanto o procedimento cirúrgico quanto também a imunocastração. Esse manejo, quando eu opto pela castração cirúrgica, ele deve ser realizado nas primeiras semanas de vida. E eu tenho que ter um cuidado aí com animais que podem ter aí hérnias inguinais, então eu não faço a castração. E também leitões criptorquidas ou monorquidas. Então, se eu verifiquei lá que aquele leitão ele tem apenas um testículo lá na bolsa, eu não devo realizar aquela castração daquele animal naquele momento. Por quê? Quando esse animal ele vai ficando mais velho, pode ocorrer que o outro testículo que está na cavidade, que está no abdômen do animal, ele pode descer. Aí eu realizo a castração. Se eu verificar, por exemplo, ele já está lá no crescimento, eu vi que ele está lá inteiro ainda, mas não desceu o outro intestino ou testículo, eu devo fazer aí a castração abdominal. Então, esse daí vai ser um médico veterinário para fazer essa castração no abdômen. Então, se eu faço a castração desse animal que está com apenas um testículo na bolsa e ele foi castrado, chegou lá no crescimento, não desceu o outro testículo. Esse animal ele vai para o abate e isso pode ter a produção da andosterona e escatol e causar aí o odor e o sabor desagradável. Não sei se vocês conseguiram entender. Conseguimos sim, Guilherme. Então, quais são as vantagens da castração nas primeiras semanas de vida? Menor exigência de mão de obra, então apenas um funcionário consegue fazer a castração, a gente coloca o leitão entre as pernas, ou se a gente tem o suporte, eu coloco o leitão ali, uma pessoa só consegue fazer aquele manejo. Agora, se eu deixo lá o leitão chegar a 20 quilos, uma pessoa só não vai conseguir fazer essa castração, ou deixar o animal já com 6, 8 quilos, uma pessoa só não vai conseguir, vai ter que ter 2 ou 3 pessoas para fazer aquele manejo. E isso facilita tem uma facilidade nesse manejo, e nas primeiras semanas de vida tem uma rara ocorrência de hemorragia. E a cicatrização também é muito rápida, causa um menor estresse para o animal. Então, se eu deixo um animal mais velho e vou realizar a castração, às vezes vai ter que ter 2 pessoas para segurar ele, isso vai ocasionar um estresse muito maior, e isso pode dificultar a castração, ou talvez, na hora lá da castração, o animal está muito agitado, você fazer um corte que possa danificar aí o animal. Em casos de morte também o prejuízo é menor. Imagine você deixar para castrar um animal que já está lá no crescimento, olha o tanto de ração que esse animal já consumiu e o prejuízo que vai ser para o suinocultor. Então, se ocorrer a morte, que é muito raro acontecer na castração, você vai perder ali um animal com 10 dias de idade. Então, no momento que a gente vai fazer a castração, a gente deve fazer a limpeza e desinfecção daquele local onde vai ser realizado o corte. As lâminas têm que estar em perfeito estado, ela tem que estar boa de corte e também desinfectada. O correto é utilizar uma lâmina por animal,
Só que a gente sabe que as condições de alguns suinocultores não permitem. Então, quando você verificar que aquela lâmina já está com o corte um pouco defasado, já está ruim de corte, você deve fazer o descarte daquela lâmina. Algumas suinoculturas não têm esse suporte, esse primeiro suporte aqui, para a gente colocar a lâmina. O correto é que a gente coloque essa lâmina nesse suporte, para evitar algum acidente para o operador. Então, que se você segurar que o leitão movimentar, às vezes você pode aí ocasionar um corte na mão do operador. Então, por isso que é importante a gente sempre ter esse suporte, não é caro, a gente encontra aí nessas lojas de paramentos médicos. E após aí a realização da castração, a gente deve fazer a limpeza também com desinfetante. O mais utilizado é o iodo 10%. Então, aqui a gente tem 2 suportes, esse daqui é um suporte mais bem elaborado, a gente coloca o leitão, a gente consegue fazer o manejo bem mais rápido, e aqui já é um suporte já um pouco mais simples, mas totalmente eficiente. Lá no IIF a gente tinha um de madeira, que também era muito eficiente, mas como eu já tinha uma habilidade maior, eu colocava entre as pernas e fazia bem mais rápido. Então, aqui essas duas figuras, isso aqui é uma aula prática. Então, aqui, olha, como é uma aula prática, o aluno está aprendendo, então mais de uma pessoa segura para o aluno aprender. Mas quando você já tem uma prática, você não precisa o leitão já nas primeiras semanas de vida, você não precisa de mais uma pessoa para ficar segurando. Então, para a gente finalizar aí, é importante já na maternidade, muitos falam assim, nossa, mas fornecer ração na maternidade, sim. A gente deve iniciar o fornecimento de ração lá na maternidade, com 7 dias de vida dos leitões. A gente deve fornecer a ração pré-inicial, que é a ração que ele vai receber lá na primeira semana pós-desmame, para ele se adaptar a essa nova dieta, que quando ele desmamar, ele vai deixar de ter a dieta líquida para consumir uma dieta sólida. Então, já para ele começar a se adaptar a essa nova dieta, e também começar a ter a adaptação do trato gastrointestinal dele. Só que o consumo de ração lá na maternidade é um consumo muito baixo, porque o alimento que ele tem lá é o leite materno. Então, o consumo é em torno de 0,25 quilos por leitão por dia. É uma ração que tem uma alta digestibilidade, palatabilidade, e é uma ração rica em proteína, energia, vitaminas e minerais. Então, é uma ração extremamente cara, ela deve ser colocada no fundo da gaiola, para que não ocorra aí a matriz consuma essa ração. Então, a gente coloca no creep feeding, que fica lá no final. A gente tem esses 2 modelos de creep feeding. Esse aqui a gente consegue encontrar nas casas agropecuárias, mas a gente também pode fazer essa adaptação com cano de PVC. E também a gente deve aí estimular o consumo de água. Qual que é a importância do consumo de água? Para a manutenção dos tecidos corporais, ajudar na digestão e absorção dos alimentos, regulação da temperatura corporal e também auxiliar aí na eliminação de substâncias tóxicas do organismo. Então, a gente pode ter no fundo, os bebedouros também ficam instalados no fundo das gaiolas, a gente tem esses 2 modelos aqui. Só que qual é a minha preocupação quando eu opto por utilizar esse bebedouro aqui, que a gente chama ele de tipo taça? É a questão da higienização desse bebedouro. Então, muitas das vezes, devido ao tamanho da sua sala lá na maternidade, às vezes você descuida da higienização dessa taça, isso daí pode ocasionar aí uma entrada de alguma bactéria e ocasionar aí a diarreia no seu lote. Então, gente, esses daí foram os cuidados que a gente tem que ter com os leitões nas primeiras
dos leitões recém-nascidos, são manejos simples. Então, eu resolvi trazer essa palestra um pouco prática, muitas das vezes vocês já devem ter visto dentro de sala de aula, mas é que eu tenho percebido que coisas simples é o que tem trazido aí problemas para dentro das granjas. Não só granjas de suíno, como também, igual eu estava conversando com a Manuela no início da palestra, eu estou tendo uma experiência de cuidar de poedeiras agora no fim do meu doutorado. Então, assim, as experiências que eu tive tanto com suínos quanto também com aves, manejo simples, que tem aí acarretado problemas dentro do nosso sistema de produção. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em fornecer uma dieta 100% balanceada, buscar ingredientes é, tops no mercado. Então, eu atento à questão da nutrição, coloco lá um ambiente totalmente climatizado, trago tecnologia de ponta para dentro da minha granja, mas às vezes um descuido no momento do parto me acarreta um sério prejuízo. Um outro ponto também que eu esqueci de mencionar na maternidade, a gente tem que monitorar também como que está o desempenho desses leitões durante a fase de maternidade. Se eu verifico que os leitões da matriz 135 não está desenvolvendo, então o que eu devo fazer? Eu devo buscar o que está a causa daquele baixo desempenho, porque se eu verifiquei que esses leitões estão abaixo do peso, mas eu não busquei qual que é a causa e não solucionei aquele problema, o que vai me ocasionar? O leitão vai desmamar abaixo do peso, ele vai ter problemas na primeira semana pós-desmame, e esse leitão ele vai demorar muito mais tempo dentro da granja, vai ter um alto consumo de ração, porque ele vai demorar muito mais tempo para ele atingir o peso ao abate. Então, se eu verifiquei lá que esses animais estão tendo um baixo desempenho, porque a matriz não está ingerindo ração, está tendo uma baixa produção de leite, eu tenho que intervir para que essa matriz ela comece a ter uma maior ingestão de ração. Muitas vezes a gente faz aquela dieta úmida, a gente põe um pouco de água na ração para ver se estimula ela a consumir essa ração. Se isso não conseguiu solucionar, o que a gente deve fazer? Aquilo que eu falei, se está tendo um desmame de uma matriz que ela está no último, ela vai ser descartada, e é uma matriz que está com uma boa produção de leite, eu pego, desmamo essa matriz e coloco esses leitões com essa mãe de leite. Outro ponto também que a gente tem que verificar é a condição da matriz. A gente tem que ter todo esse olhar em cima do leitão. A gente também não pode esquecer das condições dessa matriz. Se eu verifico que aquela matriz ela está perdendo muito peso, eu devo desmamar essa matriz para que ela retorne lá para a gestação e ela se recupere para não afetar o próximo ciclo dela, e eu coloco esses leitões aí numa mãe de leite. Porque se eu deixo essa matriz desmamar com baixo peso, ela vai demorar muito mais tempo para retornar ao cio, e quando ela retornar ao cio e ela for inseminada ou ter a monta natural, o que pode ocasionar? Eu posso ter uma leitegada totalmente desuniforme, porque ela, ao invés de ela utilizar os nutrientes da ração para o desenvolvimento dos fetos, ela vai estar aí tendo aí a sua reestruturação corporal. Então eu tenho que ter o cuidado com os leitões, mas também eu não posso esquecer da matriz. No mais, somente isso. Quero agradecer novamente à comissão organizadora pelo convite, em nome da Manuela, e também agradecer aí o Marquinhos, não sei se ele está presente na palestra, por ter me indicado. Estou aberto aí a responder as perguntas e dúvidas. Então, eu tenho uma pergunta antes de passar para o pessoal. Eu tenho
uma curiosidade. Então, os leitões, eles são desmamados muito precocemente, com 21 dias, e eu acabo que vendo ainda algumas porcas com uma produção de leite muito intensa, de ter que desmamar e o leite começar a empedrar. E como mulher, eu acho que não deve ser muito diferente, né? Dentro dos mamíferos, às vezes pode ocasionar algum tipo de desconforto, de febre ali no úbere mesmo. Você tem alguma técnica de manejo para poder ajudar nesse processo de secagem da fêmea, controlar, sei lá, a mamada dos leitões, ou ainda não existe esse tipo de manejo? Olha, Manuela, eu nunca ouvi falar, não vou saber te responder. Mas eu acredito que quando ocorre quando ocorre o desmame, aí acaba que ela não vai ter aquele estímulo da produção de leite, né? Os leitões não vai ter mais a presença do leitão, então acho que isso pode influenciar na redução da produção de leite, mas nunca ouvi falar de técnica para reduzir. Tá, joia. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Se quiser também procurar, perguntar no chat, eu volto a pergunta para o Guilherme. Eu deixei aí também, Manuela, o meu e-mail, o meu telefone, esse daí também é o meu WhatsApp, também deixei meu Instagram, para se alguém quiser também fazer alguma pergunta por lá, só que agora que eu verifiquei, tá faltando um N antes do D. Ah, tá, joia, não tem problema não. Então, gente, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu acho que eu fiz perguntas até demais, né? Eu te agradeço, Guilherme, pela disponibilidade. Foi uma palestra muito prática, igual você falou. Às vezes é um detalhe que passa despercebido e acaba fazendo uma diferença total lá no final da sua produção. E Sim. O que está é isso. faltando também, gente, que eu acabei esquecendo de falar, que vocês são os futuros técnicos, né? Vão estar aí nas empresas que dão uma assistência técnica. Muitos podem até se tornarem aí gerentes de granja. O que eu tenho percebido bastante é a falta de treinamento do funcionário que está ali no dia a dia. Muitas das vezes a gente, vamos ter treinamento hoje na granja, mas a gente pega lá o gerente da maternidade, o gerente da creche, o gerente da fábrica de ração. Então, muitas das vezes são pessoas que têm um nível de conhecimento muito maior, às vezes é um técnico em agropecuário, um zootecnista, um médico veterinário, e você leva eles para fazer treinamento. Então, a gente já tem aquele conhecimento, mas aquele funcionário que está ali todos os dias, ele fica muitas das vezes esquecido. Então a gente fica lá cobrando resultados dele, mas às vezes tem uma matriz que ela reduziu o consumo de ração, mas ele não tem um conhecimento técnico igual nós temos e passa despercebido. Aí às vezes o zootecnista ou o médico veterinário ou técnico agrícola não está ali naquele momento e vai acarretando prejuízo. Então estou vendo muito a falta assim de treinamento do corpo de funcionários lá do Sozé, da Dona Maria, igual hoje na maternidade, a gente vê que na maternidade hoje tá uma maior presença das mulheres, porque as mulheres, a gente sabe, nós homens temos que aceitar que elas são muito mais cuidadosas do que nós, elas têm uma visão muito maior. Então, igual lá na maternidade da granja onde eu fiz meu experimento de mestrado, tem apenas um homem que trabalha na maternidade. Qual que é a função dele? Carregar peso. Carregar saco de ração, limpar, sai um lote, ele é responsável por limpar. Agora, quem faz ali acompanha o parto, faz todo esse manejo que eu falei, são só mulheres, e eles fizeram uma comparação e teve um aumento no peso do leitão desmamado. Igual lá, uma funcionária, durante esse período que eu estava lá, ela foi até nomeada gerente da maternidade, ela estava desmamando leitões aí entre 8 a 10 quilos. Então, tem todo esse cuidado, treinamento. É uma funcionária que ela tem uma visão totalmente diferente das demais,
mas ela, antes dela assumir essa gerência, ela foi treinada pelo veterinário da granja, ela teve todo esse aparato. A Michele Gabriel Camilo não tem nenhuma pergunta? Será que a Michelle tá aqui? Que ela tava aqui até agora há pouco. Ela deve ter saído. É que ela me mandou mensagem falando que estava na palestra. Ah, tá. Ela tá aqui ainda. Hã? Às vezes ela saiu para tomar uma água. É. Mas eu gostaria mais uma vez de agradecer. Estou à disposição para quem quiser entrar em contato. Então, como não teve mais nenhuma pergunta, eu acho que eu tirei a dúvida de todo mundo com as minhas curiosidades. Eu te agradeço novamente, Guilherme. Qualquer coisa também que você precisar, a Sá está de portas abertas para você também, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Ficou com a gente até o final aí, hein? Semana que vem vai ser a nossa última palestra da semana acadêmica. E a gente só volta em novembro com novas programações aí bem interessantes aí para o nosso público. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal.